Oi, meu nome é Lara Alexandrina E eu sou o Rodrigo. e esse é o Expresso, a sua dose diária de relações internacionais, de forma leve e informativa, feito por estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação do professor Daniel Castelã, com apoio do Centro Socioeconômico. Então, pegue seu cafezinho para não esfriar, porque nesse episódio vamos debater sobre a economia russa no contexto atual, com um convidado para lá de especial. É com muito prazer que recebemos hoje o professor Fred Leite Siqueira Campos, ou para os mais íntimos, o querido professor Fred. O professor Fred Siqueira possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba, especialização em Economia pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor e pesquisador do Departamento de Economia e Relações Internacionais, vinculado ao Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e também líder do Grupo de Estudos sobre a Rússia, o ProRus, e coordenador geral da Rede de Pesquisa sobre a Rússia. Além disso, ele possui vasta experiência na área de economia, com ênfase em mudança tecnológica e estudos sobre a Rússia. O conflito Ucrânia-Rússia começou oficialmente no dia 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, lançando o que ela denomina de uma operação militar especial. Os dois países são de origem eslava e, devido a isso, têm fortes laços históricos, linguísticos, culturais e religiosos. Ambos estiveram unidos na URSS, mas sua relação ficou instável após a dissolução da mesma em 1991. Desde a separação dos países, a Ucrânia tentou se aproximar do Ocidente, mas o evento que mais aumentou as tensões entre os países foi a crise da Crimeia em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia depois que a Ucrânia começou a se aproximar da União Europeia e da OTAN. A economia é um ponto fundamental na guerra de todos os lados. A Europa, por exemplo, depende muito do gás russo, e conforme o começo da guerra, a Rússia cortou parte desse fornecimento, o que causou uma crise energética nos países europeus. Ao mesmo tempo, a Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo, milho e óleo de girassol do mundo. A guerra afetou os portos, deu início a sanções e embargos e fez o preço dos alimentos subir em vários países, fazendo dessa guerra um problema global. Agora, pensa assim comigo. A Rússia está em guerra e sofrendo sanções. Aí os fertilizantes e os combustíveis que eles exportam têm que passar por rotas alternativas pelo mundo. Quando essas rotas comerciais estão funcionando, o Brasil paga mais barato por essas mercadorias. Mas quando algo dá errado, o transporte fica demorado e caro. Vamos dar uma olhada nisso a nível logístico. O Brasil é um país onde predomina o transporte rodoviário e as cargas são transportadas por caminhões. Agora imagine que os preços dos combustíveis aumentem um pouquinho e todos os caminhões do país são afetados. Pronto, toda a logística do país encarece. Só que não para por aí. Seja importando ou exportando, o transporte marítimo, principal modalidade de transporte de cargas no planeta, também encarece e todo mundo é afetado. Ou seja, decisões tomadas em uma guerra a milhares de quilômetros de distância aparecem na sua fatura, na sua despensa e no seu deslocamento diário. Professor Fred, é um prazer enorme recebê-lo nesse episódio. Muito obrigado por compartilhar conosco o tamanho conhecimento. Muito obrigado. Eu que fico honrado pelo convite. Agradeço muito a lembrança, né? E acho que o tema Rússia é um tema muito importante, né? Não só para as relações internacionais, mas talvez principalmente para as relações internacionais. Então, fico contente também de discutir sobre Rússia no cenário atual tão, digamos, em ebulição e no qual a Rússia faz parte desse processo, está na manchete todo dia, por assim dizer, né? Mas é um prazer e agradeço pelo convite. Professor, a Rússia carrega um longo histórico de rivalidade e tensão com o Ocidente, mesmo tendo desempenhado um papel importante em diferentes momentos da história internacional. Muitas vezes o país não teve a sua contribuição devidamente reconhecida. Nesse contexto, e considerando essa postura de constante afirmação de sua soberania e autonomia, de que forma esse passado e essa relação complexa com o Ocidente influenciam o desenvolvimento econômico russo? Tá, eu acho que essa é uma excelente pergunta e eu acho que a gente tem que
ter em mente o seguinte: a gente tem que primeiro saber o que é, primeira coisa, e também saber o que não é, tá? Eu vou tentar, na resposta à sua pergunta, eu vou tentar usar autores russos e autores não russos para tentar para eu tentar chegar nessa de o que é a Rússia e o que não é a Rússia. Eu vou começar aqui com as falas do historiador alemão Konstantin von Grunwald. Eu vou abrir aspas para ele. Ele diz assim, ó: o clima rigoroso, o longo inverno gelado e a luta contra a natureza determinam certos traços do caráter russo. Uma coragem passiva, mas decisiva, perseverança, considerável capacidade de resistência perante sofrimentos de toda a espécie, um sentido prático e uma certa melancolia. Também o desmedido é típico do caráter russo. Os russos são energéticos, entusiasmados, ousados, destemidos, mas, como um verdadeiro povo rural, é sempre patente neles a cordialidade, a hospitalidade e a bondade. Então, esse trecho eu trouxe de um livro escrito pelo escritor alemão, né, sobre a Rússia. E aí, esse povo que foi descrito pelo historiador alemão, construiu, na minha opinião, um país extraordinariamente exitoso. A Rússia é um país gigantesco, é um país belo, é um país que tem enormes contribuições para a humanidade, é um país de feitos inacreditáveis para a humanidade, né? Eu anotei aqui, ó, a Rússia tem quase 1.200 anos de história, e eu vou já já fazer uma certa cronologia disso, né? Então, e ao longo desse tempo, a Rússia vem, na minha opinião, abalando o mundo, com feitos e conquistas extraordinárias. Eu posso falar da conquista do cosmos, eu posso falar da cura do câncer. Sim, a Rússia descobriu a cura do câncer. Está, inclusive, fazendo tratamento de prevenção para toda a população do país, agora no ano 2025. Né? A Rússia livrou a humanidade de homens tirânicos. Eu vou citar dois aqui, Napoleão e Hitler. Né? Além, eu posso dizer com certeza que a Rússia ela está presente no que há de mais importante e de mais belo em todos os aspectos da vida humana. Existem russos e contribuições russas importantes na engenharia, na matemática, nas artes, nas ciências, nos esportes, nas humanidades. E se eu continuar falando aqui, eu vou encontrar russos importantes e contribuições russas importantes em todas essas áreas. Quem não conhece Dostoiévski? Né? Quem não conhece? Quem não conhece Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin? Quem não conhece Tchaikovsky, Mendeleev, Tsiolkovsky, etc, 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 etc. Então, essa é a Rússia. Eu vou fazer um convite a todos que estejam assistindo a esse podcast para, quando tiver um tempo livre, abre o YouTube e coloca assim, a Rússia vista por cima. Aí tem muitas filmagens de drones, né, mostrando a Rússia, tanto a Rússia do interior da Rússia, quanto as cidades russas. Vocês vão ver que nenhuma palavra que eu possa tentar descrever aqui vai ser capaz de descrever, né? Vou usar descrever duas vezes, a beleza gigantesca que a Rússia apresenta. É um país muito belo, né? É um país que tem um povo extremamente educado, extremamente trabalhador. A Rússia tem uma formação de qualidade. Todas as pessoas na Rússia têm nível superior. É um povo educado, ordeiro, né? E aí, para mim, é esse o problema da Rússia. O problema da Rússia é que a Rússia conseguiu construir um país gigantesco, com pessoas trabalhadoras, num território incomensurável, com recursos quase ilimitados, e, evidentemente, isso traz a inveja de todos os outros países. Esse é o problema da Rússia. Ela construiu uma civilização extraordinária com recursos extraordinários. A Rússia, de certa forma, sempre foi um país muito grande. A Rússia é, em termos territoriais, o maior país da Europa,
eu estou pegando só a Rússia europeia. Se eu pegar a Rússia asiática, ela é o maior país da Ásia. É o país mais populoso da Europa. É a maior economia da Europa. É na Rússia que está a maior cidade da Europa. É na Rússia que está a segunda maior cidade da Europa. Então, a Rússia é a quarta maior economia do mundo. Então, isso com todas as dificuldades, pressões, isolamento, sanções que a Rússia passa, não é de hoje, é de séculos. Então, na minha opinião, essa é a questão, esse é o problema. O problema é a Rússia conseguiu construir uma sociedade extraordinária e ao longo do tempo os países vêm tentando invadi-la, saqueá-la, etc. Eu vou colocar aqui, vou repetir uma cronologia, tá? Então, assim, ó, os outros países não têm isso. Então, nessa direção, né, essa convivência que a Rússia tem tido com os países, de fato, com os países do Ocidente principalmente, de fato vem marcando a construção de sua economia. Não tenho dúvida nenhuma, né? Há a necessidade de proteção para a Rússia. Há a necessidade de proteger sua população e seu território. Então eu tenho que ter, por exemplo, um exército forte, eu tenho que ter um povo coeso, eu tenho que ter pessoas que amem a pátria, que a defendam, né? E para fazer isso você tem que ter a base principal, que é uma economia forte. Então, você tem que ter a capacidade do povo ter bem-estar, né? E aí eu vou colocar aqui agora a cronologia, uma breve cronologia que eu separei aqui, para a gente depois refletir um pouco, tá? Ó, a gente pode dividir a história da Rússia em três períodos. O período do Império Russo, que vai da formação do primeiro Império Russo até o início da Revolução Russa. Isso é 862 até 1917. Uma segunda parte da história da Rússia, marcante inclusive, é a parte da Rússia Soviética, da União Soviética, que vai de 1917 até 1991. E a terceira fase é a Rússia atual, a Federação Russa, que vai de 91 até hoje. Aí vejam como as coisas aconteceram ao longo da história da Rússia. Então, no século IX, ano de 862, é fundado o Império Russo, na região de Novgorod. Tá? Um escandinavo foi levado ao trono de tribos eslavas que eram, digamos, elas não tinham uma união ainda. E esse rei eslavo, chamado Rurik, e dizem as crônicas que estudam a Rússia, que é daí que vem o nome russo, do primeiro rei, do nome escandinavo do primeiro rei. Depois ele se eslavizou e todos os nomes depois ficaram nomes eslavos, tipo Vladimir, por exemplo. Mas o rei Rurik foi quem foi o primeiro monarca russo num reino, num império chamado Rus de Kiev. Então, a cidade de Kiev foi a primeira capital russa. E eles construíram um império belíssimo. Imagine que todo mundo aqui consegue lembrar daquelas abóbodas das igrejas russas, ortodoxas, aqueles ícones lindos. A Rússia ela nasceu assim. E ela aprendeu duramente que é de extrema importância as questões de segurança. Porque olha bem, olha a sucessão de coisas que aconteceram aqui. Ó. Então, no século IX é fundada o Império Russo. No século XIII, 1221, pá, uma catástrofe aconteceu. A primeira de todas, a invasão mongol. Os mongóis invadiram o Império Russo e dizimaram a população, e escravizaram a população. A população russa quase se extinguiu. E foram 200 anos de subjugação aos mongóis. 200 anos. Então eles foram fundados no século IX, no século XIII já foram invadidos pela primeira vez. Né? No século XV, entre 1469 e 1480, houve a libertação russa do jugo mongol e o Império Russo passou a ser sediado em Moscou, como de fato até hoje é na República Russa. No século XVI, em 1571, a invasão tártara na Crimeia e o saque de Moscou. A invasão tártara na Crimeia apoiada pela França, Inglaterra, Prússia. Né? 1582, invasão polonesa, sueca e lituana. Só para vocês terem uma ideia, dia 4 de novembro
Dia 4 de novembro é feriado na Rússia, e o feriado é por causa disso, porque no ano de 1612 eles conseguiram expulsar os poloneses e lituanos. Então, no dia 4 de novembro. Aí virou o Dia da Unidade Nacional. Né? Aí, no século XVIII, entre 1700 e 1721, a Guerra Nórdica. A Suécia invade a Rússia. O czar, na época, era Pedro o Grande. Ele escreveu para o rei sueco: não precisamos fazer guerra. O rei sueco não ouviu, invadiu a Rússia. O Pedro o Grande pegou o exército russo, expulsou os suecos e tomou o território da Suécia. E da parte do território da Suécia, uma parte é onde é hoje São Petersburgo. São Petersburgo não era território russo até a invasão da Suécia. Né? Isso que eu estou falando é tudo registrado, existem as cartas e tudo mais. Tá? Em 1812, houve a Guerra Patriótica, invasão francesa. Novamente, a Moscou é saqueada e incendiada por Napoleão. Né? Aí, em 1905, a invasão japonesa imperialista na Rússia Asiática. 1941, invasão alemã nazista. Na guerra, para os russos é chamada de Grande Guerra Patriótica, a gente chama de Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial morreram mais ou menos 60, 70, 80 milhões de pessoas. Metade foram russos. Metade. Então, os russos tem, ao longo da sua história, uma sequência de invasões que eles sofreram que é algo assim inimaginável. E aí o que é que acontece século XXI, 2022? Expansão da OTAN, nazificação da Ucrânia, opressão à etnia russa, aos falantes de russo, às pessoas que têm a religião russa na Ucrânia, operação especial militar. Então, e aí eu pergunto, quem é o agressor? Quem é que tem relações hostis? Quem é que invade? Então, a história da Rússia tem sido a história de se defender e expulsar inimigos. A Rússia ela vem funcionando como uma espécie de mola histórica. Apertam, 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 e aí ela se expande de novo. Então, essa a resposta à tua primeira pergunta. É óbvio que esse estado de coisas, essas consequentes, incessantes tentativas de invasão da Rússia, de saque da Rússia, moldaram a economia e o caráter do povo russo, evidentemente. Né? A Rússia é um país importante e economicamente forte desde o século XVIII, XIX. Então, não sei se vocês sabem, mas no século XIX, o rei russo, o czar, autorizou uma expedição que foi a maior expedição científica de todos os tempos, realizada aqui no Brasil, por um barão que nasceu na Alemanha, mas se naturalizou russo, chamado Langsdorff. Ele veio para cá com um grupo de cientistas, passou vários anos, existem vários museus na Rússia sobre isso. Né? Vou repetir, na maior expedição científica da época, e talvez uma de todos os tempos, para vocês terem ideia da força da economia russa do século XVIII e século XIX. Ainda olhando para o passado, a Rússia buscou modelos econômicos divergentes ao Ocidente. Como que é que o senhor avalia a herança soviética e a influência do neo-eurasianismo na formação da política econômica russa de hoje? Pois é, a Rússia teve modelos políticos e econômicos iguais ao Ocidente também. A Rússia já foi império, hoje é uma democracia representativa. Né? De fato, ela teve modelos político-econômicos diferentes na época da Rússia soviética. Né? Ainda, né, dentro da sua pergunta, há, de fato, uma discussão do caráter do ser russo. Né? E nessa direção, eu destaco duas correntes. Os ocidentalistas e os eurasianistas. Essa discussão é uma discussão que era muito forte até mais ou menos o 2020. Nesse século existia dentro da Rússia uma discussão muito grande sobre o que é que eles eram.
Eles eram um povo ocidental, eram euroasiáticos, e a sensação que eu tenho, eu digo isso porque a gente já teve no ProRus convidados que estudam a temática, estou me referindo ao professor Ângelo Segrilo, que é um grande conhecedor de Rússia, que lançou um livro aqui num seminário nosso, e ele discutia isso, e a discussão final, a conclusão que ele chegou, que eu concordo, é que do ponto de vista russo e de certa forma do ponto de vista de fora da Rússia, os russos são um caso sui generis. Os russos são russos, né? Eles são de fato uma mistura de ocidentais, eslavos em especial, com orientais. A forma de assimilação da cultura das outras etnias dos russos sempre foi uma forma muito honesta. Todas as repúblicas, todos os distritos na Rússia que não são eslavos falam as suas línguas. Nas escolas, você vai para a Ásia, no Tardaquistão, lá eles estudam a língua deles e o russo. E assim acontece em todas as outras etnias, né? Então, assim, eu não acho que é isso que define a economia russa, o fato dela ser parecida ou distante ou diferente da Europa, né? A política russa está atualmente, para mim, quando eu digo atualmente, eu estou falando do século XXI, ela está balizada fundamentalmente na sobrevivência da Rússia e na proeminência da Rússia. A Rússia vem se preparando para as sanções que ela sabia que ia ter, para as taxações que ela sabia que ia ter. Então, na minha opinião, a política econômica atual da Rússia se baseia fundamentalmente nisso. O passado, ele é lembrado para o passado e as vitórias soviéticas, por exemplo, é lembrado, mas eu acho que eles não influenciam a construção atual da Rússia. A construção atual da Rússia é balizada nisso, nela manter a sua posição de destaque em nível mundial. Certo. Ah, agora, voltando-se para a economia russa atual, como o senhor descreveria o papel da Rússia hoje na economia mundial? E no cenário atual, quais são os principais desafios e as forças para a economia do país? Eu já até falei ainda há pouco na minha Uhum. primeira resposta, né, que segundo o Banco Mundial, quero lembrar que o Banco Mundial é uma instituição ocidental, né, organizada a partir do final da Segunda Guerra Mundial, etc. e tal. Segundo o Banco Mundial, agora, nesse ano 2025, a Rússia é a quarta maior economia do mundo. Esse índice é em PIB-PPP, paridade de poder de compra. Então, a Rússia tem uma indústria pesada das melhores do mundo, tem um povo extremamente educado, formado, disciplinado e patriota, no bom sentido de patriota, né? Em termos de inovação, a Rússia desponta como um importante ator. Agora esse ano, né, os cientistas russos descobriram uma nova maneira de manipular a energia nuclear. Isso pode revolucionar transporte, exploração espacial. Já falei aqui da pesquisa sobre o câncer, né? Então, eu quero lembrar a vocês que quando houve a pandemia, o primeiro país que desenvolveu a vacina foi a Rússia. Então, eles têm um setor de química avançado, um setor militar muito avançado. Houve nos últimos anos um processo. O que é que aconteceu desde 2014 para cá e se intensificou em 2022 para cá? Houve um processo de substituição de importações, né, que, na minha opinião, foi muito bem articulado e exitoso. Então, também um outro detalhe importante: a Rússia é um país completamente independente e possui seus próprios sistemas digitais e de inteligência artificial. Convido todo mundo a navegar pelo Yandex, por exemplo, né? Usar o Yandex como navegador, usar a inteligência artificial do Yandex, sistema de busca, a maneira como eles têm lá para fazer uma espécie de chat GPT deles lá. Então, é uma coisa importante também. São poucos países que têm isso no mundo. Talvez 3 países, né? E com as sanções, qual foi o principal desafio? O principal desafio tem sido reorientar os mercados. Então, destacadamente para a África, né? O processo, na minha opinião, vem sendo muito bem feito, né? E vale destacar que a Rússia possui, né, uma robusta e eficiente indústria de transformação, de máquinas. Então, acredito ser essa a resposta à tua pergunta.
No ano passado, a economia russa registrou um crescimento de 4,1%, impulsionado principalmente pelo setor militar. No entanto, dados recentes mostram que o setor civil do país, ou seja, aqueles não ligados ao setor militar, vem encolhendo significativamente. Diante disso, o que esse contraste realmente significa para a economia russa e o que o senhor pensa sobre a afirmação de que o país está sustentando seu avanço econômico em bases artificiais? Uma parte grande do que você falou não é verdade. Uma parte grande. O crescimento econômico da Rússia recente tem sido mesmo muito impulsionado pelo setor militar, mas não só, né? No ano de 2026, por exemplo, eu acompanho os documentos da Rússia, a discussão do orçamento. No ano que vem, o orçamento militar vai diminuir com relação a esse ano. Então assim, há um processo de nacionalização de várias atividades econômicas e investimentos significativos de países estrangeiros na Rússia. Eu vou destacar aqui um acordo que a Rússia fez recentemente de apenas 2 trilhões de dólares com a China, de comércio de energia. Ah, Houve. Eu vou dar dois exemplos do que aconteceu. Eu tenho um amigo russo que trabalha numa fábrica de celulose. Como é que funcionava a Rússia antes dessas sanções? Eu estou falando de 2014 para cá. Como é que funcionava a Rússia? A Rússia era um país que era um fornecedor líquido de matéria-prima para a Europa, principalmente energia, mas não só. Energia, celulose, peixe, trigo, né? Então, ela era um fornecedor líquido de produtos primários para a Europa e ela comprava produtos industrializados. Houve a sanção. Eu tenho um amigo que trabalha numa fábrica de celulose. A Rússia, em geral, ela vendia papel bruto, tipo papelão, para a Alemanha, por exemplo. A Alemanha processava, vendia papéis mais finos para a Rússia. Com a sanção, com as sanções, a Alemanha não está mais comprando a celulose. Sabe o que foi que essa fábrica fez? Eu digo isso porque é o relato do meu amigo, o Sergei, que mora lá, que mora em Moscou. Ele disse: olha, a fábrica foi totalmente remodelada e ela agora fabrica tudo. Ela fabricou tudo, então ela não precisa mais da contraparte alemã. O McDonald's, por exemplo, foi embora da Rússia. Um empresário russo comprou os pontos e deu um nome russo lá, que eu não vou lembrar agora, tá? Até mais que eu não gosto de fast food. Mas enfim, mas só para você ter uma ideia. Então, não é verdade que o setor de bens de consumo ou que a população russa tenha tido algum tipo de problema. Muito pelo contrário. Eu sinceramente acho que hoje a Rússia até se alimenta melhor, que é menos fast food, né? Então, assim, acho que e uma coisa importante também que é bom destacar há na Rússia um sistema de seguridade social bastante bem implantado. Então, as pessoas têm acesso à saúde, à educação, à segurança, né? Tudo de qualidade e assim, acho que o estilo de vida e a qualidade de vida do povo russo é bastante boa. Então, não é verdade, né? Não é verdade que a economia russa tem algum problema. Moscou, em 2022, foi considerada pela ONU a melhor cidade para se viver no mundo. Então, não sou eu que estou dizendo. Apesar de eu achar também. Professor, como você já falou sobre as sanções, né, impostas pelo Ocidente, a Rússia nos últimos anos dos últimos anos é uma pauta muito debatida, mas nem sempre as pessoas entendem claramente o que elas significam. O senhor poderia explicar quais os principais setores atingidos por elas e por que as mesmas se tornaram um instrumento central na relação entre a Rússia e o Ocidente? Tá. Uma das coisas que aconteceu, eu já até falei na resposta passada, né? Então, por exemplo, o setor de celulose isso, evidentemente, isso traz problema, porque você tem que readaptar a indústria. Isso leva um certo tempo, concordam? Então, há problemas com as sanções. As sanções, elas atingem a economia russa, ela atinge a população russa. Mas a população russa e a economia russa vem se preparando há muito tempo. Há muito tempo.
Eu quero lembrar a vocês, de novo, eu vou falar aqui, que desde 2014 que a Rússia é sancionada. Então, mas eu vou tentar falar isso de maneira mais precisa agora, né? Então, é, é, deixa eu ver aqui. Ó, as empresas russas da área de petróleo e gás, por exemplo, né, também tiveram um impacto bastante grande com as sanções, né? Como eu já falei, o setor de celulose, pescado, cereais foram os setores mais afetados. Grande parte da atividade econômica que a Rússia tinha de receita líquida de exportações, por exemplo, era com a Europa. A energia que a Rússia vendia para a Europa rendia à Rússia 1 trilhão de dólares por ano. Então, era um mercado só de energia, né? Então, e não era só energia, como a gente sabe. Por menos significativos que os outros setores sejam, eram setores que faziam girar a economia russa, né? O que aconteceu com essas empresas, eu vou repetir também, eles reorientaram ou a sua produção, como o caso da empresa de celulose, ou os seus mercados, como é o caso das empresas de petróleo e gás. Então, hoje tem Poder da Sibéria I e Poder da Sibéria II, que são dois acordos que a Rússia fez com a China. A Índia é compradora líquida de petróleo russo. O Brasil também é, né? Além de comprar também, no caso do Brasil, os fertilizantes, né? Outra coisa que afetou, né, as sanções fizeram o quê? As sanções tiraram a Rússia do sistema SWIFT. E o que é o sistema SWIFT? É o sistema de transações bancárias e financeiras. A Rússia foi excluída desse sistema, né? É um problema? É um problema. Mas aí a Rússia agora faz parte do sistema financeiro chinês, tá? Para nós brasileiros, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade para fazer compra na Rússia, etc e tal, mas é só pegar um cartão chinês, que eu imagino que mais dia, menos dia vai chegar aqui. Então, mas isso é outro problema também, né? Ainda, pessoas e entidades russas foram tiradas, excluídas ou sancionadas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Aqui na universidade, a gente tem um sistema de catalogação de produção acadêmica. Concordam comigo? Aí tem os periódicos que são qualis A, B, C, etc. Certo? Esse sistema ele é coordenado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos tiraram todos os periódicos russos do sistema. Eu sou professor da pós-graduação, publico muito na Rússia e eu não consigo contar minha produção mais, porque não está no sistema e é tudo online. Isso é um problema, né? Eu vou dar outro exemplo. O sistema, os serviços, não sei se é serviço isso, as associações talvez, de criadores de gatos, tiraram os gatos russos das raças. Eu tenho uma gata Neva Masquerade, com pedigree e tudo, mas segundo a Associação Internacional de Felinos, ela não é mais uma gata de raça, né? Então, só para vocês terem ideia do absurdo. Em muitos países da Europa hoje é proibido estudar, por exemplo, literatura russa. As pessoas não estudam mais, por exemplo, Dostoiévski. Aí eu pergunto, quem perde? Quem perde, né? Outra coisa que acontece com relação às sanções, e isso é uma coisa muito importante, que precisa ser dito, né? Ó, é, há 1/3 de trilhão de dólares de fundos soberanos russos na Europa. São mais de 300 bilhões de dólares russos que foram trancados. Eles foram confiscados por causa das sanções. Eu quero dizer a vocês que isso nunca aconteceu na história da humanidade. Quando teve a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha perdeu a guerra, os dinheiros alemães foram devolvidos para a Alemanha. Isso é roubo, puro e simples. Puro e simples. Eu estou falando de 300 bilhões de dólares, 1/3 de trilhão de dólares. Então, é outra consequência das sanções, né? Não sei se esse confisco vai se concretizar, mas o fato é que o dinheiro está parado desde 2022, né? Então, assim, as sanções, elas, elas afetam as pessoas. Elas afetam, seria ingênuo dizer que
está tudo bem, está tudo legal. Não está. Mas, na minha opinião, os russos conseguiram, de uma maneira, mais uma vez, extraordinária, se reorganizar, rever, né, refazer a sua produção. E aí aqueles traços de personalidade, a resiliência, para mim, é traço, de fato, característico da sociedade e do povo russo. Recentemente foi aprovado o 19º pacote de sanções contra a Rússia, que tem como maior feito a proibição da importação de gás natural liquefeito russo, o GNL. O senhor pode comentar o que isso significa não só para a Rússia, mas também como essa decisão afeta a economia mundial? Tá. Aconteceu agora, recentemente, essas sanções, né? E elas envolvem principalmente as empresas de energia da Rússia, né? O que é que essas sanções fizeram? Até 2027, a Europa disse que não vai comprar nenhum petróleo russo mais. Porque muitos países da Europa ainda compram petróleo russo. A Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, por exemplo. Mas agora, com essas sanções, até 2027, né, ninguém mais pode comprar petróleo russo. Então, a Rússia vai ter que reorganizar de novo, redefinir o escoamento dessa produção. Também como parte dessas sanções que você citou, né, há uma tentativa de se fazer sanções indiretas, né? Então, de ameaça à China, à Índia e até ao Brasil, que compra produtos russos, né? Dentro dessas sanções há cláusulas de que se uma empresa tem negócio com as empresas sancionadas, ela também vai ser sancionada. Então, por exemplo, uma empresa indiana que compra petróleo dessa empresa russa, ela poderia ser sancionada também, tá? Então, para vocês saberem com mais detalhe, né? Então, assim, é, tá, mas o professor Fred, o que é que vai acontecer? Então, eu tenho 4 níveis de resposta. O que é que vai acontecer com a Rússia, com essas sanções? Na minha opinião, a mesma coisa que aconteceu com todas as outras. A Rússia vai se reorganizar, redefinir e vai continuar escoando a sua produção do mesmo jeito. Professor Fred, o senhor acha que a China, a Índia vão se sentir ameaçadas pelas sanções americanas e vão parar de comprar a energia russa? Eu duvido. Eu duvido. E principalmente a China, ela já afundou, como a gente fala em economia, né, uma quantidade trilionária de investimentos em infraestrutura para receber o petróleo russo, né, que é um petróleo de excelente qualidade, uma coisa importante que tem que se dizer, de muito melhor qualidade do que o petróleo americano, né, ou do Oriente Médio. E no caso da China e da Índia, é vizinho, são países vizinhos, não tem muito problema. E, inclusive, eles estão livres de saques por navios americanos, bloqueios de mares. Então, eu acho muito difícil acontecer alguma coisa, né? Vai ser Vai ter efeito? Vai. As pessoas vão ter que reorganizar. Sabe o que é que eu acho que pode acontecer? E que talvez aconteça? Você vai abrir uma empresa laranja, entende? E aí essa empresa laranja faz negócio com a empresa russa. Do ponto de vista da Rússia, não dá nada. Do ponto de vista da Índia, da China, não dá nada. Quem é que vai perder para mim? Para mim, quem é o grande perdedor de tudo isso? A Europa. A Europa. Eu não quero entrar no mérito, mas a Europa, que era um continente colonizador, que era o centro do mundo civilizado, né, teve um fim muito trágico, né, porque ela virou hoje colônia. A Europa hoje é um continente sitiado, invadido pelos americanos e completamente vassalo, porque isso é uma coisa sem precedentes. É só a gente olhar a desindustrialização que está acontecendo na Europa. A Europa estava pagando US$ 1 trilhão para petróleo russo, está pagando agora 3 para um petróleo de pior qualidade e que demora mais para chegar, porque tem que vir de navio. Então, assim, mas aí o problema é da Europa. Então, eu vejo esses cenários assim com relação a essas sanções atuais. O senhor mencionou, né, a Índia e a China, mas agora falando mais precisamente em relação à economia entre Brasil e Rússia. Essa medida da União Europeia pode ser vista como uma oportunidade, seja ela positiva ou negativa, da reconfiguração das parcerias comerciais entre os dois países?
Essa pergunta é uma boa pergunta também, né? Vê, as relações entre Brasil e Rússia sempre foram, eu vou chamar de pendulares. Elas sempre oscilaram de momentos de mais alto nível e momentos de mais baixo nível. Na minha opinião, os momentos de mais baixo nível são a maioria dos momentos, né? Mas essa relação entre Brasil e Rússia, ela é obstaculada fundamentalmente pelo Brasil. A Rússia é um país independente. Eu acho até que só existem 3 países independentes no mundo hoje. 3. A Rússia, a China e os Estados Unidos. O Brasil, infelizmente para nós, é um país dependente e que vive, né, dos suspiros e humores dos Estados Unidos. Então, essa característica do Brasil de ser um país dependente tecnologicamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo. Os Correios brasileiros, os Correios, eles recebem e mandam cartas para o mundo inteiro. Concordam comigo? Quando o Correio brasileiro fez um acordo com o Correio americano para levar as cartas brasileiras para o resto do mundo, os Estados Unidos não mandam carta brasileira para a Rússia. Para vocês verem o grau de dependência. E o governo brasileiro até hoje não fez nada. Passou um, passou outro, tem um hoje, teve outro ontem. Ninguém fez nada. Então, o nosso grau de dependência é muito grande. Todo presidente brasileiro, quando se elege, vai lá pedir as bênçãos aos Estados Unidos, seja ele qual for. Então, assim, esse é o problema. O problema não é a Rússia. Muito pelo contrário. Para mim, seria algo de extraordinária felicidade para a Rússia ter acordos com o Brasil, né? E para mim seria fantástico o Brasil ter acordos com a Rússia. Imagina o Brasil tendo acordo de exploração espacial com o país dos mais desenvolvidos nessa área. Imagina o Brasil tendo um acordo militar com os jatos russos são tão bons quanto os americanos e custam a metade do preço. Então imagina a Rússia tendo um acordo com o Brasil na área de turismo. Os russos adoram o Brasil. Eles têm 150 milhões de pessoas lá. São um dos países mais populosos do mundo. Veja o que o Brasil poderia ganhar. Entende? Então, assim, mas, professor Fred, isso vai acontecer? Eu duvido. E duvido, eu vou repetir, não pelo lado da Rússia, mas pelo lado do Brasil. E tem um outro detalhe: a nossa relação com o mundo atlanticista sempre foi uma relação de subalternização nossa. Sempre foi. E eu tenho certeza absoluta que uma relação entre Brasil e Rússia seria uma relação horizontal. Os russos iriam ficar muito felizes em comprar produtos brasileiros, em ter turismo no Brasil e a vender tecnologia de igual para igual. Então, mas a pena é a nossa dependência. Então eu não acredito nisso por causa do Brasil. Só para ser mais específico, hoje a pauta comercial entre Brasil e Rússia ela é pautada fundamentalmente em a Rússia vende para o Brasil combustível e fertilizantes e o Brasil vende para a Rússia café e algumas carnes. O estado de Santa Catarina, a propósito, é o estado que mais vende produtos para a Rússia. Nos últimos anos, desde a Operação Especial Militar, ou seja, de 2022 para cá, a pauta é amplamente, a pauta de comércio entre Brasil e Rússia é amplamente favorável à Rússia. Amplamente. Porque esses produtos da Rússia são bem mais caros do que o Brasil vende, né? Por fim, considerando os efeitos das sanções, do conflito e de todo o cenário econômico global atual, quais trajetórias o senhor vê como mais provável para a economia russa no futuro próximo? A Rússia, na minha opinião, se consolidou como um importante polo econômico, tecnológico, político. Não se tira a Rússia mais dessa posição. É impossível. É impossível vencer a Rússia. Impossível. Então, eu vejo a Rússia nessa posição no cenário de longo prazo, um importante ator internacional, tá?
E eu já falei aqui, para mim, existem apenas 3 países que são independentes, os Estados Unidos, a Rússia e a China, mas eu torço para que um dia a Europa se independize dos Estados Unidos, porque tem potencial para ser um continente desenvolvido. Eu torço muito para que algo parecido aconteça com a Índia. A Índia é a terceira maior economia do mundo. Então, então eu torço muito para os povos africanos. A África é um continente extremamente subjugado, mas que tem um potencial de povo, de recurso, etc., muito grande. Então, eu acredito que a África pode se organizar. Esses movimentos de independência colonial recentes, ali no Mali, nas ex-repúblicas francesas, eu vejo com excelentes olhos. A Rússia apoia fundamentalmente esses processos de construir países independentes lá na África. Então, a Rússia vai continuar tendo todos os recursos que ela tem. A Rússia tem recursos energéticos quase que infinitos. A Rússia tem praticamente todo tipo de minério. A Rússia tem de ouro a pedras preciosas. A Rússia tem água. As maiores reservas de água do mundo estão na Rússia. O maior lago doce do mundo está na Rússia. A Rússia tem a maior floresta do mundo. A Rússia tem uma fauna, uma flora extraordinárias. O povo vai continuar estudando. Então, eu vejo um futuro promissor para a Rússia. E eu vejo 2 coisas que podem, na minha opinião, impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e, portanto, social, político, etc., da Rússia. 2 coisas. O primeiro é a China vencer essa guerra comercial, esse embate que os Estados Unidos estão impondo à China e ao Ocidente. A guerra comercial não é uma guerra entre China e Estados Unidos. Não, não, não. É uma guerra comercial dos Estados Unidos. A China, assim como a Rússia, se defende. Eu torço muito para que a China vença essa batalha, porque as economias e os povos russo e chineses são complementares. Então, a China estando muito bem, a Rússia vai estar muito bem. Existe um plano de colonização da Lua entre Rússia e China, por exemplo. Então, porque ambos os países sabem de suas capacidades. Então, a Rússia é fornecedora líquida de matéria-prima, porque tem muita matéria-prima. E a China tem muitas pessoas, tem muita indústria. Então, é complementar. Então, eu torço para que isso aconteça. Uma outra coisa que eu torço é que isso é mais difícil, porque vocês viram a cronologia que eu mostrei, né? Todo século há uma invasão à Rússia, mas eu torço para que essa guerra acabe. Eu torço para que a paz reine para a Rússia, porque a Rússia em paz, ela vai se desenvolver muito. Na época da União Soviética, a Revolução aconteceu em 1917. Os, a Primeira Guerra terminou em 18, né? Mas para a Rússia não, porque teve guerra civil, e que não foi guerra civil, foi uma invasão das potências europeias e o Japão fizeram guerra na Rússia até 1922. E se brincar, a guerra civil, entre aspas, foi mais intensa e sangrenta do que a Primeira Guerra Mundial. Mas depois disso a Rússia teve paz. Até a outra guerra. Foram décadas de paz. Sabe o que aconteceu naquela época? As taxas de crescimento da Rússia foram as maiores taxas de crescimento econômico de todos os tempos já registrados na humanidade. A Rússia saiu de um país do arado, semi-servil, para o Yuri Gagarin sendo o primeiro homem a sair do planeta Terra. Nesse espaçozinho de tempo. É só deixar a Rússia em paz que ela consegue. E consegue fazer feitos extraordinários. Agora, imagino que essa seja a última pergunta. Eu gostaria de terminar, eu não gostaria muito de terminar dizendo aqui as palavras de um austríaco que é literata, poeta, né? Esse austríaco se chama Rainer Maria Rilke. Ele escreveu assim: os outros países acabam nas montanhas, nos rios ou mares. A Rússia não. A Rússia limita-se com Deus. Isso quem disse foi um austríaco, não é o professor Fred.
Eu fico até com inveja dele, porque eu queria ter dito isso, tá? Então, e caso seja possível, não sei se vocês, né, vão falar, mas caso seja possível, eu queria deixar alguns autores de indicação de leitura, tanto para entender a operação especial militar, como para tentar entender um pouco da história russa antiga ou recente. Né? Eu trouxe algum material aqui para mostrar para vocês, se for possível. Tá? Então, eu vou pegar aqui na ordem que está. Né? Mostra, não mostra? Como é que foi? Só, esse livro aqui, quando eu disse que a Rússia abala o mundo, né, eu fiz um plágio do livro do John Reed. John Reed era americano, ele viveu a época da Revolução Russa e escreveu esse livro sobre a Revolução Russa. É um livro extraordinário, né, que, na minha opinião, ele explica muito bem o momento da Revolução Russa e como o povo russo, a população, homens e mulheres da Rússia, foram assim heróis para a humanidade. Um americano, O tá? senhor só pode. Desculpa te interromper, mas você pode falar o título, principalmente o pessoal que está escutando, você acabou não comentando o título, só o autor. Os 10 dias que abalaram o mundo. É o título do livro. Os 10 dias que abalaram o mundo, do John Reed. Tá? Não fica uma indicação de leitura. Eu acho que seria interessante também as pessoas lerem Lenin. Tá? Lenin tem obras extraordinárias sobre a Rússia e sobre o momento de relações internacionais. Eu deixo indicado aqui 2 livros do Lenin, que são muito bons. O primeiro é O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que o título já é bastante sugestivo, né? Então a gente consegue entender muito bem o que é, como foi o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. E o segundo livro é Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que eu acho que explica muito bem o que a gente vive hoje. Né? Na minha opinião, o que a gente tem hoje no mundo é de fato uma contradição entre o imperialismo americano com um eixo anti-imperialista, liderado principalmente por Rússia e China. Então fica aí 2 indicações do Lenin. É, esse texto, esse livro aqui, Um Elo com o Passado, a Rússia de Putin e o Espaço Pós-Soviético, do Valdir da Silva Bezerra, ele foi lançado aqui na UFSC, aqui em um seminário aqui nosso, organizado pelo ProRus. O Valdir é colega nosso, ele morou na Rússia há muito tempo, ele é formado nas universidades russas, e esse livro é um livro muito interessante para entender esse nascimento da Rússia republicana, né? Esse livro é um livro que eu acho belíssimo, 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 belíssimo. Uma história da cultura da Rússia, de Orland Figes, tá? É um livro que também faz o jus ao título, né? Veja como ele é grossão, porque a cultura russa é extraordinária. Quem não conhece dança russa, música russa, cinema russo, todas as artes, pintores, poetas, enfim. Então, homens e mulheres, tá? Extraordinários. A Rússia, a propósito, foi o país primeiro no mundo que fez a emancipação das mulheres. Na Rússia, desde o início do século passado, não existe essa coisa de esse emprego é de mulher, esse emprego é de homens. Não existe. Mulheres dirigem carro, ônibus, mulheres movem máquinas grandes em portos, como qualquer pessoa. Esse tipo de discussão na Rússia simplesmente não existe. Não existe. Assim como também para o russo é algo assim chocante. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho vários amigos russos, vários. E eles me colocam assim, Fred, a gente fica perplexo, porque aí no Brasil, ainda hoje, vocês têm empregado na casa. Isso para nós é como se fosse escravo, entende? Então, assim, esse tipo de coisa para o russo choca, choca. E aí eu vou fazer uma autopropaganda, né? O professor Fred lançou 2 capítulos de livro, né? Esse livro, 80 anos da vitória na Grande Guerra Patriótica, foi um livro encomendado pelo governo da Rússia, via Embaixada da Rússia no Brasil, tá? E tem esse livro, ele é organizado pelo o Boris Zabalovsky,
que a gente chama Baris, né, em russo. E o Valdir, o mesmo do outro livro, o Valdir Bezerra, tá? E tem um capítulo nosso aqui, que é o discurso de Molotov de 1955, falando sobre a situação da União Soviética na época, e ele fazia um panorama das relações internacionais. Se vocês lerem o capítulo que a gente escreveu, vocês vão dizer, não, isso não aconteceu há 80 anos. Isso ele está descrevendo hoje. Ele falando do imperialismo americano, que a União Soviética tem que se defender, que vive sancionada, que construíram uma barreira para a Rússia. Tá? Então, e aí um colega chamado João Cláudio Pitilo, que é estudioso da Grande Guerra Patriótica, junto com o Francisco da Silva, que é um colega também, organizaram esse ano o livro O Caminho da Vitória, de Moscou a Berlim, também falando sobre os 80 anos da vitória, e também tem um capítulo nosso aqui, né? É um capítulo, deixa eu ver aqui, meu Deus, cadê? Sumário. O discurso pela paz, pela democracia e pela independência dos povos de Radanov, tá? Que foi outro russo das relações internacionais e tal, então que tem um panorama muito parecido com o do capítulo anterior. O Molotov foi mais conhecido, né? O Radanov não, nem tanto, mas como o professor Fred fica bisbilhotando as coisas da Rússia, eu também descobrindo essas coisas, tá? Mas é isso. Professor Fred, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por ter dedicado parte do seu tempo para essa conversa. Essa troca foi extremamente rica e esclarecedora, e tenho certeza que vai contribuir para os nossos ouvintes compreenderem mais sobre o tema da Rússia. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado. E eu agradeço a vocês. É sempre um prazer falar sobre Rússia, né? Depois, um dia, talvez a gente possa falar algo mais específico. Vou dar um exemplo, né? O surgimento do Império Russo, para dar detalhe de como aconteceu e tal, né? Mas para mim foi um prazer. Eu posso fazer outra propaganda? Tá? Então, aqueles interessados em conhecer a Rússia, né, podem participar do grupo de pesquisa sobre Rússia. Esse grupo de pesquisa, na real, ele é um grupo de pesquisa, que a gente publica muito, tá aí 2 capítulos de livro, mas ele também é um grupo de estudos, a gente estuda textos semanalmente sobre a Rússia. Esse semestre a gente está estudando o Pacto Ribbentrop-Molotov, né? E estamos estudando a obra O Homem do Subsolo, de Dostoiévski. A ideia é que saia um artigo sobre isso. Então, é um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, é um grupo de extensão universitária. Então, por isso que eu convido qualquer pessoa que porventura queira participar, de dentro, de fora da UFSC, do Centro Socioeconômico, de outro centro, tá? E esse projeto também é um projeto de internacionalização. A Sinter, que é o escritório de internacionalização daqui da UFSC, fez fez um roteiro de entrevistas com os coordenadores de grupos de pesquisa que têm internacionalização, e o ProRusso foi o primeiro convidado aí. Então foi bem legal porque eu trouxe os colegas russos. Então a gente tem muitos colegas russos, mas nem não precisam ficar preocupados, porque quando o colega russo não sabe falar russo, eu estou presente na sala, e a maioria dos colegas sabe falar português, quando eles não sabem falar português. Quando o colega russo não sabe falar português, eu estou na sala e tento fazer o meio de campo. Mas os colegas russos, na maioria dos casos, eles falam português, e também falam inglês. Mas fica aí o convite. Ano que vem a gente deve proporcionar língua russa de graça, num convênio que a gente está organizando com a Universidade de São Petersburgo. A gente já coordena um acordo com a Universidade de Rostov-on-Don. E tem 2 colegas de vocês do curso de RI que estão indo para lá, né? Então, assim, fica o convite, né, para participar. Como é que eu faço para participar? Como é que eu faço? Entre em contato comigo. Por exemplo, pelo meu e-mail. É fred, ponto, campos, @ufsc.br. Então, repetindo, fred.campos@ufsc.br. Manda um e-mail, professor Fred, gostaria de participar. Tem hora atividade, tem reunião e ainda tem happy hour, né? No final do ano a gente ainda faz o happy hour também. Obrigado, obrigado.
Estamos chegando na reta final do ano e novembro não decepcionou no quesito fofocas internacionais. Então, ouvinte do Expresso, peguem seus cafezinhos porque elas vieram quentes. A começar por Belém, que virou o centro do mundo, até mesmo a capital do país simbolicamente com a COP30, líderes globais vieram de todos os 4 cantos do globo para discutir o futuro climático. Apesar das diversas promessas feitas no dia do evento, como o aumento do financiamento de projetos de proteção de florestas tropicais, o evento terminou com críticas. Pois é, Rodrigo, muito porque não houve um acordo concreto para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Então, o chamado Pacote de Belém, os documentos aprovados nessa COP, trouxeram esperança, mas também um gostinho de decepção. Enquanto isso, os Estados Unidos está sendo um palco de um verdadeiro roteiro de Hollywood. O famoso caso Epstein voltou a dominar as notícias e as redes sociais novamente. O presidente Donald Trump sancionou o projeto de lei que determina a divulgação de todos os arquivos de investigação do caso escandaloso. Com isso, em até 30 dias das sanções do presidente, todos os documentos vão ser acesso ao público. Essa situação parece que está longe de acabar. Como o caso foi relacionado a nomes poderosos do país, nem todo mundo ficou feliz com esse projeto. O Trump, inclusive, foi acusado de usar essa divulgação para autopromoção, mas o presidente logo rebateu, chamando tudo de um circo político. No Oriente, o clima também esquentou. O Japão reforçou a sua presença militar na ilha Yonaguni e está instalando novos sistemas militares e deixando a China com uma pulga atrás da orelha. O movimento está ligado diretamente a disputas em torno de Taiwan e mostra como o equilíbrio estratégico no Pacífico está cada vez mais delicado. Já na Europa, a guerra entre Rússia e Ucrânia escalou novamente, com novos ataques aéreos. Enquanto os Estados Unidos tentam desenrolar um plano de negociação, a Rússia vem descartando concessões. Esses últimos dias foram movimentados. Ei, o Expresso segue de olho nas últimas fofocas que estão por vir. O dia escolhido para destaque desse mês não poderia ser outro senão o dia 15 de novembro, uma data repleta de acontecimentos marcantes. É verdade, Lara. Começamos logo com um peso histórico, pois em 1889, no dia 15 de novembro aqui no Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. O país abandonou o Império e mudou o rumo político do brasileiro. Além disso, em Genebra, no ano de 1920, acontecia a primeira reunião da Assembleia da Liga das Nações, na tentativa de adentrar uma nova era de diplomacia depois da Primeira Guerra Mundial. E 3 anos depois, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criava o Diretório Político do Estado Unificado, órgão especial de segurança do Estado que mais tarde daria origem à KGB, Comitê de Segurança do Estado, um dos símbolos mais marcantes do poder durante o século XX. De volta ao Brasil, em 1989, os cidadãos voltaram às urnas para escolher um presidente da República de forma direta, algo que não acontecia desde 64 com o golpe militar, um marco na redemocratização brasileira. Muito interessante, Rodrigo. Já em 2022, o mundo atingiu um marco populacional impressionante, chegando aos 8 bilhões de habitantes. Realmente, precisamos de uma dose de expresso para acompanhar todos os acontecimentos desse dia emblemático. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. A você que nos acompanha, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e de compartilhar esse episódio com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Até a próxima! As opiniões dos convidados não refletem de forma alguma a posição do Expresso. O podcast é feito com intuito informativo e sem cunho político.